paz do Senhor, meus irmãos, na beira do mar falando. Eu quero apresentar para vocês sonhos de outros irmãos que também têm tido revelação sobre a chegada dos anjos caídos, ainda antes do arrebatamento. O Senhor, Ele fala com a gente de várias formas, para que a gente dê o testemunho, para que ninguém fique orgulhoso, achando que é o dono da verdade. E por isso que eu trago e vou salvando os sonhos de vários irmãos ao redor do mundo, em várias épocas diferentes, que estão tendo revelação em sonhos sobre isso. Eu recomendo também, gostaria que quem ainda não assistiu pudesse assistir, onde eu dou o relato do meu sonho, do meu testemunho sobre o que eu vi. E que é algo que as pessoas não comentam muito, eu não vejo ninguém falando sobre isso. E essa é a minha preocupação, porque eu senti no sonho que era algo ruim que iria chegar antes do arrebatamento, que poderia enganar alguns irmãos que estão nessa ansiedade. E a ansiedade não é bom, irmãos, porque aí a gente se desespera, a gente acaba sendo uma presa muito fácil, um alvo muito fácil. Então eu não quero assustar ninguém, não quero também que ninguém fique ansioso e acredite em pessoas que ficam usando do nosso desespero, da nossa ansiedade, para nos levar para um caminho errado, um caminho enganoso. E é por isso que eu estou apresentando esse sonho específico para vocês. Além desse sonho, eu quero mostrar esse sonho que está em português. Não é esse que eu vou dublar hoje, mas quem puder assistir esse sonho aqui, essa irmã, ela postou esse vídeo em 2019 e o Senhor deu para ela informações bem importantes que complementam tudo isso que eu estou falando e que eu também falei nesse outro vídeo aqui, ó. Quem puder assistir, Guerra no Céu e Arrebatamento da Igreja. Então essa irmã, ela dá detalhes, ela teve revelação de detalhes muito mais importantes também que complementam tudo isso. Eu vou deixar o link para esse vídeo no primeiro comentário marcado, mas também ele tá lá na playlist 3 Dias de Escuridão. Além desse sonho, teve essa irmã também aqui. Ela teve essa revelação em sonho poucas semanas atrás. É um sonho que tá em inglês. Quem sabe mais pra frente eu consigo trazer ele dublado também. Mas só pelo título vocês conseguem ter uma noção, ó. Dreams from Jesus about a dark sky, flying creatures and rapture. Rapture é arrebatamento. Flying creatures, ela viu algo bem feio realmente, e que ela descreve como flying creatures e dark sky, tudo isso junto também. E depois teve o sonho dessa outra menina, ela é brasileira, também vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, e ele também tá na playlist 3 Dias de Escuridão. Essa menina, ela fala aqui sobre o título, já dá para entender sobre o que ela tá falando, também de algo ruim que chegaria antes do arrebatamento. Então, várias pessoas diferentes tendo revelação sobre isso, irmãos, eu creio que Jesus está tentando nos avisar. Então, principalmente a gente que vive numa sociedade onde é só o material, onde as coisas espirituais, o mundo espiritual, ele não é do conhecimento de todos, ele é ignorado pela maioria das pessoas. Enquanto mais a gente tiver noção de tudo isso, a gente vai estar, de uma certa forma, preparado, entendeu? E a gente precisa estar consciente, buscar Jesus enquanto há tempo, enquanto temos tempo de estar se preparando para isso. E esse aqui é o sonho que eu quero apresentar para vocês. Essa irmã aqui do canal canal Change is Coming. Ela fala aqui no vídeo que ela já teve outros sonhos sobre arrebatamento, mas que esse sonho foi diferente. E ela fala que é algo ruim que estaria chegando. Ela colocou como título aqui Fallen Angels, Fake Rapture, During the Darkness, 3 Days of Darkness, Alien Demon Invasion. E é interessante porque a gente já está tendo anúncios disso em mídias, digamos, oficiais, de algo que possa estar a caminho, como uma Alien Invasion. E tudo isso eu creio que é uma preparação para a chegada desses anjos caídos. E nesse vídeo, Guerra no Céu e Arrebatamento, eu explico melhor sobre isso, certo?
Então, eu creio que não é coincidência, irmãos. Essas pessoas, elas não se conhecem. Ó, fake rapture. E olha o sonho da menina, falso arrebatamento. Entendeu? E a gente não vê pastores falando sobre isso, pessoas falando sobre isso. E o Senhor, ele fala que ele mostra realmente as pessoas humildes. Ele revela o conhecimento, a sabedoria às pessoas humildes. E eu entendo sobre isso porque às vezes as pessoas eles estudam tanto doutrinas que são doutrinas humanas. A pessoa não tem intenção de enganar os outros. Muitos não têm, muitos até têm a intenção de enganar, infelizmente. Então, eu quero deixar aqui realmente isso para que vocês se preparem, caso vejam essas coisas acontecendo. Então, no início aqui ela fala, ela explica como ela teve a confirmação. Eu vou acabar, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou acabar passando um pouquinho para frente. Mas ela explica como ela teve confirmação que ela deveria realmente postar esse sonho. Se vocês puderem assistir o sonho completo, né? Eu vou passar aqui um pouquinho mais para frente. Aqui quando ela começa a falar realmente do sonho em si. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho a velocidade, já tá bom? Vamos lá. Então, realmente pensei, ela achava que era algo real, o sonho, quando ela estava sonhando, né? Isso é normal quando a gente tem um sonho vindo do Senhor. Então, eu demorei um pouco para me recuperar, porque o sonho era muito, muito real mesmo. Você sabe, é um assunto tão polêmico. Peraí, um pouquinho aqui que voltou demais. Aqui começa o sonho dela. Esse sonho era tão real. O sonho foi durante o dia. Eu estava fora, estava na rua, digamos assim, que a tradução não é tão perfeita assim. Eu estava conversando com um homem e havia muitas pessoas também do lado de fora. Era como tinha um grupo de pessoas juntas, você sabe, pessoas num quarteirão, né? Várias pessoas diferentes. E eu sabia que todos nós estávamos falando do mesmo assunto, que era o arrebatamento. Todos nós estávamos ansiosos, falando, será que o arrebatamento está vindo? Será que quando que vai ser o arrebatamento? Todo mundo obcecado, só falava de arrebatamento. Quando vai ser o arrebatamento? Quando vai ser o arrebatamento? Ela perguntando para o homem, né? E o homem falava, eu não sei. Eu não sei. Então, de repente, a gente via sinais no céu. E ninguém estava realmente olhando para cima. Eu olhei para o céu e disse, espera um minuto, que nuvem é essa? Está se movendo muito rápido. Está circulando, eu não sei, essa nuvem não é normal. Eu disse, olha para isso. Todos olharam para cima e eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Então, de repente, tudo ficou escuro. Havia apenas, a gente só conseguia ver luzes no céu. Foi uma escuridão tão anormal. Que você não conseguia... Peraí, que... Era muito escuro, tá? Era uma escuridão anormal. Você não podia nem ver as pessoas na sua frente. Você não podia ver nem mesmo as casas à sua frente. Tudo que você podia ver eram essas luzes no céu e nada mais. Estava completamente escuro, exceto por essas luzes. E o homem que estava com ela também via isso, né? Via somente essas estrelas e falou que elas estavam se movendo. E ela olhou e eles estavam se movendo, essas estrelas, e ela começou a dizer, é o arrebatamento está chegando. Eu estava contando para todo mundo que o arrebatamento estava chegando. E todo mundo estava me ouvindo. E de repente essas luzes estavam piscando, começaram a descer e agarrar pessoas e levaram-las para cima.
E eu estava, nossa, eles não estão me levando. Ela começou a ficar triste por isso, né? Achando que estava perdendo o arrebatamento. Quando uma luz veio e agarrou o homem com o qual ela estava conversando. E ela viu que ele era um anjo e ele estava brilhando. E então ela pôde ver que o anjo estava todo iluminado, né? Ela começou a dar detalhes do anjo que ela viu. E ela sabia no sonho que todos esses anjos descendo era algo perverso. Ela tinha, isso vinha na mente dela, era algo perverso. Mas ela não sabia direito. E aí até que eles vieram e levaram ela. E ela começou a se sentir mal quando o anjo levou ela. E ele levou ela para cima. Mas ela começou a ficar feliz, né? Ai, né? O arrebatamento, o arrebatamento. Você sabe, né? E aí ela percebeu que esses anjos estavam levando as pessoas para lugares diferentes. Ela começou a ficar meio que desconfiada. E ela queria saber onde que estava Jesus. Onde está Jesus? Para onde vocês estão nos levando? Você sabe, aí as outras pessoas foram levadas, pessoas que ela não conhecia, mas estavam sendo levadas para um lugar onde eles tinham que ser processados. Então estávamos em diferentes filas para serem processadas. E eu não sabia o que isso significava, né? Ela via que não era o arrebatamento que ela esperava, né? E era um prédio, além disso, um prédio abandonado, sujo. Ela dá detalhes do prédio, ó, que era sujo, que não parecia que não tinha pessoas ali há anos, né? Algo bem feio mesmo. Ó, tava todo desgastado. Ela falou, que tipo de céu é esse? Né? Ela achando que tinha alguma coisa errada com esse arrebatamento. Até que ela viu que todos esses anjos, que realmente pareciam anjos, tinham asas e tudo mais, que eles eram perversos. Apesar de serem muito bonitos, eles eram perversos. Tinham anjos do sexo feminino também. Também tinham um olhar perverso. E aí, irmãos, ela começa a perceber que aquilo não era o arrebatamento. Para o vídeo não ficar muito longo, que eu vou ter que adiantar um pouquinho, mas ela começa a falar que esses anjos eram maus, xingavam, falavam palavrões, e até que ela realmente percebe que não era o arrebatamento, que era algo falso, que era algo assim, que eram os anjos caídos realmente. Eu quero ver se eu acho aqui a parte aqui, ó, que ela fala. Então ela começou a enfrentar esses anjos e ela, né, estava pensando em minha mente que eles são os anjos caídos, entendeu? Ela começou a se dar conta disso. E aí ela continua falando de tudo isso, né, que ela viu, fala dos sonhos que ela já teve anteriormente sobre o arrebatamento verdadeiro. E esse testemunho dela, eu acredito que foi muito parecido com o que eu vivi, porque primeiro eu sonhei com o verdadeiro arrebatamento e depois que eu sonhei com esse que viria antes, que é o falso. E isso nos remete a Mateus 24, quando Jesus fala que veriam falsos messias, que aconteceria algo no céu, que ficaria escuro, né? Mas que não era para a gente se enganar. E assim como está em Apocalipse 12, que primeiro os anjos caídos vão ser jogados, vão ser expulsos do céu, para que depois a igreja possa subir. Então, eu quero deixar esse meu testemunho aqui para vocês. Se vocês puderem ver os outros sonhos, seria muito interessante.